Você já percebeu como algumas personagens femininas dominam a tela? Chamando a nossa atenção não por suas falas ou suas ações, mas pelo excesso de sexualização. Uma das maiores verdades do mundo é que muitas vezes a cultura pop é feita por homens que querem atrair a atenção de outros homens. E como é que eles fazem isso? Não sei. Bem, sexualizando mulheres. Seja pelos trajes minúsculos, apertados ou traços evidentes que é impossível de ignorar, como seios fartos, coxas grossas e uma bagagem traseira exageradamente grande. Então nesse vídeo a gente vai mergulhar nesse universo onde o apelo sexual é levado ao extremo e mostrar como isso tá por todas as partes, nas séries, nos filmes, nos desenhos, nos animes e nos jogos que a gente joga e que abusam dessa sexualização exagerada para chamar a nossa atenção. Oi, eu sou o Raoni Soares e recentemente eu recebi um comentário no meu vídeo sobre Power Rangers Turbo de uma pessoa que estava defendendo a Divatox. E nesse comentário de defesa a pessoa mencionou como a astronema de Power Rangers no espaço era totalmente sexualizada e que por isso ela deu certo. Bem, esse vídeo aqui não é um ataque a essa pessoa, até porque o comentário dela não era um ataque a mim, mas a verdade é que esse comentário me deixou tanto pensando sobre isso que eu decidi fazer esse vídeo. Por incrível que pareça, a Astronema não é a única personagem em Power Rangers que é extremamente sexualizada. Quando a gente olha esse histórico de personagens femininas nas séries, nos desenhos, nos quadrinhos e nos games, a gente percebe que isso não veio do nada. Desde os primeiros anos, designers e roteiristas perceberam que criar personagens com roupas justas, curvas acentuadas e posturas provocantes chamava a atenção e fazia com que o público masculino ficasse bem mais engajado. Essa é uma estratégia visual que funciona porque desperta o interesse imediato, criando impacto e, de certa forma, definindo a presença dessa personagem na tela. E antes mesmo de qualquer ação ou fala, essas personagens acabam ficando marcadas justamente por esses traços. E essa construção não tá só nas roupas que essa personagem usa, porque tudo ao redor dela leva para esse lugar. Desde os seus gestos até o enquadramento da câmera, o que acaba tornando o corpo dela meio que parte da narrativa. O interessante é que, apesar de parecer uma estética, isso fala muito sobre como a indústria entende o comportamento do público. Nesse vídeo eu trouxe uma lista com algumas personagens de várias mídias diferentes pra gente conseguir entender como que isso acontece em todos os lados do entretenimento. E vamos falar sobre elas. Sim. E eu começo falando justamente do que me deu a ideia pra fazer esse vídeo, que é as vilãs de Power Rangers. Porque o que me fez ficar refletindo sobre o comentário dessa pessoa não foi o fato dele ter dito que a Astronema é uma personagem sexualizada, mas sim o fato de que pra mim é muito evidente que a Divatox também é. A começar que ela tem um decote exagerado, usa saia curta e espartilho. E assim como eu pontuei isso na resposta que eu dei pra essa pessoa, a única diferença que existe entre a Divatox e a Astronema é o fato que a Divatox usa uma capa. Nossa. Mas assim, eu não nego que a Astronema seja sexualizada, porque sim, ela é, e muito. Ela usa roupas de látex que, por mais que cubram ela do pescoço aos pés, continua sendo muito justa. E um fato muito interessante que encantava as gaysinhas que estavam assistindo essa temporada na época, é o fato de que a Astronema é uma das poucas vilãs que tem um arsenal muito grande de looks. Indo um pouco mais além, nós temos também a Traquina, de Power Rangers Galáxia Perdida. Porque apesar de o seu traje também cobrir grande parte do seu corpo e ter alguns detalhes que lembram insetos no seu visual, essa roupa é extremamente justa e realça suas formas. E apesar de qualquer coisa, existe algo em comum entre essas vilãs. Você sabe o que é? Não. É que não é apenas as suas roupas que chamam a atenção, mas a maneira como elas se movimentam e interagem com a câmera. Isso é algo que depois que a gente cresce e assiste essas cenas com mais atenção, a gente percebe que existe uma duplicidade na maneira como elas falam algumas coisas e como reagem e se movimentam nas cenas. E tudo isso pode parecer acaso, mas não é. Agora eu quero falar de duas personagens de séries dos anos 90 que eu amava. Primeiro é a Xena, que tem uma combinação de força e presença visual. Fora que ela tem uma energia de sapatona caminhoneira muito grande. E nem mesmo a sua roupa de couro com saia curta, que evidencia suas curvas, me convence que ela não tem um romance com a Gabrielle. Eu, hein? Mas mesmo assim fica claro de como essa personagem foi feita para atrair a atenção dos homens. E a outra é a Verônica do Mundo Perdido. Quem já assistiu essa série sabe do que eu tô falando. O quê?
Tanto ela quanto a Margaret tinham esse apelo, mas a Verônica era bem mais, usando roupas extremamente curtas e justas. Fora que essa atriz era belíssima, e a série dava alguns closes nela que eu aposto que deixavam muito galalau apontando pra cima. E falando dos desenhos ocidentais, acho que um dos melhores exemplos é a Betty Boop, com seus vestidos curtos, saltos altos e liga. Fora que o contexto histórico dessa personagem é muito estranho, porque ela era assediada o tempo todo, levada à força por homens, entre tantas outras coisas problemáticas. Mas o principal aqui é que o contexto que a personagem é inserida sempre coloca ela nesse lugar de sexualidade evidente, seja pela maneira como ela se movimenta, canta, anda ou se veste. Fora que quando ela foi criada, essa personagem era tão sexy que os estúdios Fleischer foram obrigados a suavizar um pouco esse apelo sexual. Moana! Eu não acredito, eu tô em pânico. Outro caso clássico é a Jessica Rabbit, que talvez seja uma das maiores referências de femme fatale, com um estereótipo extremamente impossível de ser alcançado e ainda assim muito desejado, com cintura fina, lábios carnudos e uma fenda enorme no vestido. Ela grita sensualidade pura, sempre se movendo e agindo de maneira que parece estar querendo sempre atrair a atenção dos homens, o que não dá pra gente negar que ela consegue. Um outro caso muito interessante de falarmos aqui é o da senhorita Belo das Meninas Superpoderosas. Essa personagem mostra uma coisa muito interessante que reflete sobre o fato de que algumas vezes parece que o que importa é apenas o corpo e esses atributos femininos muito acentuados, e que o rosto é uma das últimas coisas que alguns dos caras olham. Não à toa que o próprio prefeito de Townsville vive muitos momentos de duplo sentido com ela, para alimentar ainda mais certos pensamentos que existem por aí. Já nos quadrinhos é um outro caso, porque ali o que chama a nossa atenção é justamente o apelo visual. E nesse sentido, muitas personagens, principalmente as heroínas, são muito sensuais. Começando pela Mulher Maravilha, que é um ícone de força, de coragem e justiça, símbolo do empoderamento feminino desde sua criação nos anos 1940. Só que mesmo com toda a sua autoridade e seu papel histórico, a sua imagem sempre foi fortemente sexualizada, com trajes reveladores, ênfases nas suas curvas e a forma como frequentemente é ilustrada em poses provocantes que mistura heroísmo com esse apelo. Essa sexualização mostra como mesmo heroínas poderosas e independentes como ela, muitas vezes acabam se rendendo a esses olhares masculinos. E um outro bom exemplo disso é a Vampirella. Essa é outra personagem icônica dos quadrinhos de horror e fantasia que foi criada na década de 1960. Ela é muito conhecida tanto por sua força sobrenatural quanto por sua aparência extremamente sexualizada. Usando trajes mínimos, composto exclusivamente por um maiô vermelho que deixa muito para a imaginação, junto com suas poses provocantes e olhares sedutores, acabaram transformando ela em um símbolo de sensualidade dentro do universo dos quadrinhos. Ao longo dos anos, essa sexualização se tornou parte central da sua identidade visual, ganhando até debates sobre essa representação feminina nas HQs e como esse erotismo é utilizado para atrair leitores, mesmo quando essa personagem é retratada como poderosa e totalmente independente. Já a Psylocke é uma das mutantes mais conhecidas dos X-Men e uma das minhas favoritas. Então tá bom. Ela é uma personagem extremamente poderosa, com habilidades telepáticas e de combate corpo a corpo, mas a sua representação nos quadrinhos também carrega uma forte sexualização. E sendo muito honesto, eu acho que foi justamente isso um dos pontos que colaborou para sua popularização. Seu traje tradicionalmente justo e revelador, aliado às poses frequentemente provocantes, dá sempre bastante ênfase em seu corpo, transformando essa personagem em um símbolo de erotismo quase tanto quanto de força. Que é um caso um pouco diferente, mas nem tanto, da Emma Frost, a Rainha Branca, que não só usa e abusa dessa sexualização, que também é um dos traços mais marcantes de quem ela é. Caracas. Mesmo sendo muito poderosa, o que marca nela sempre é a sua aparência e a maneira como ela se veste, sempre usando os uniformes minúsculos. E um outro caso que eu quero citar aqui, voltando lá pra DC, é o da Estelar. Apesar de ser uma personagem com personalidade vibrante, de pele laranja
força e energia cósmica, nos quadrinhos o seu visual sempre foi extremamente focado nos seus atributos físicos e na sua sensualidade. Ela usa roupas muito justas que sempre marcam quase tanto quanto os seus poderes e o seu cabelo que parece uma cauda de cometa quando ela voa. E antes da gente continuar, eu quero pedir para você não esquecer de deixar o like nesse vídeo se estiver curtindo o conteúdo até aqui, porque isso me ajuda demais e também me ajuda a entender se devo ou não continuar fazendo esse tipo de conteúdo. E se você puder, também deixa um hype no vídeo, porque isso também ajuda demais, fechou? E eu termino essa lista falando de algumas personagens dos jogos, principalmente dos jogos de luta. E eu acho que é impossível fazermos uma lista assim e não falarmos da Mai Shiranui de King of Fighter. Eu acho que de todas, pra mim, ela é uma das mais sensuais. A sua imagem é extremamente chamativa, com seios enormes que ganham muito destaque, principalmente nas suas versões dos jogos dos anos 2000, que foi lançada para PlayStation 2, onde a câmera literalmente focava nessa parte do seu corpo quando ela entrava na arena. Isso é tão forte que se tornou uma parte inseparável da sua identidade visual, tão reconhecível quanto as suas habilidades de combate. Um outro exemplo é o caso da Anna Williams, de Tekken. Ela é conhecida pela sua rivalidade com sua irmã Nina e por suas habilidades de combate corpo a corpo, mas a sua representação visual nos jogos sempre foi muito marcado por um forte apelo sexual. Seus trajes geralmente são justos, reveladores e projetados para enfatizar suas curvas. E ao longo da série, essa sexualização se tornou um elemento constante da sua imagem, tornando ela um dos personagens femininos mais sensuais dessa franquia. Uma outra personagem que não dá pra gente deixar de falar em uma lista como essa é a Chun-Li. Essa é uma personagem que dispensa apresentações e que em breve vai estar nos cinemas com um novo filme do Street Fighter. Inclusive eu já fiz um vídeo aqui pro canal falando sobre o elenco que tinha sido divulgado para esse filme. E quando eu fiz esse vídeo, o elenco inteiro não tinha sido divulgado ainda, mas ainda vale muito a pena assistir ele. Tá! A verdade é que, apesar de qualquer coisa, um dos traços mais marcantes dessa personagem são as suas pernas enormes e o seu estilo de luta ágil. Independente se está usando o seu uniforme clássico de vestido azul ou outra roupa, a Chun-Li sempre usa roupas muito justas para ressaltar suas curvas e o seu apelo visual. Algo muito parecido com o que acontece com a Kami, que é outra personagem que combina força e sensualidade. E nesse caso eu acho que é até difícil decidir qual dessas duas é mais sensual. Como agente do governo britânico e lutadora altamente treinada, ela é representada com um uniforme muito justo, botas de cano alto e um visual que também realça suas curvas, muitas vezes fazendo poses sugestivas de costas para destacar suas partes traseiras. E por último, mas não menos importante, eu trago um caso bem específico que é o de Mortal Kombat, com a sua galeria não de uma nem duas personagens sensualizadas, mas de praticamente todas. Só que nesse caso, se você disser que a D'Vorah é uma personagem sensual, eu acho que é o momento de se preocupar. Porque eu sou bonita, eu sou bonita. E falando aqui através da Kitana, Mileena e da Jade, a tríade ninja são personagens incríveis e que sempre foram absurdamente apelativas sexualmente. Inclusive, eu já fiz um vídeo aqui no canal contando como foi o surgimento desse jogo. É um vídeo bem legal e vale muito a pena assistir caso você ainda não tenha visto. Mas entre essas três, o caso que mais me choca é o da Mileena. O caso dela vai ainda mais além no quesito problemática, porque, pelo menos até em MK1, ela sempre era descrita como uma personagem em corpo adulto, mas com a mentalidade de uma criança, o que só torna tudo isso pior. Só que de todos os casos que eu mencionei nesse vídeo, eu acho que o único que realmente aprendeu alguma coisa foi MK. Porque depois de vários apontamentos sobre isso, a partir de MK11 eles começaram a maneirar um pouco mais na vestimenta dessas personagens. A Jade, por exemplo, em MK11 apareceu em um traje cobrindo o seu corpo inteiro, dos pés à cabeça. E isso não afetou em nada na sua jogabilidade ou na sua aceitação. Muito ao contrário, pelo menos pra mim ela ficou muito mais interessante, porque nunca foi sobre o seu corpo, mas sobre os golpes babadeiros e a sua relevância na história do jogo. Ah, bom, então assim sim. Eu sei que eu não falei nem metade das personagens que eu podia ter citado aqui, mas comenta aqui embaixo qual é a sua opinião sobre esse tema, porque o que não faltam são personagens pra gente comentar. E dá até pra me fazer um vídeo falando sobre produções específicas. Inclusive eu não mencionei nenhuma personagem de anime nesse vídeo, porque eu pretendo fazer um vídeo falando só sobre esses casos. Porque por incrível que pareça, os animes conseguem ir um pouco além nesse quesito. E se você chegou até aqui, curtiu o conteúdo e quer mais vídeos sobre séries, filmes, desenhos e animes, não deixa de se inscrever no canal e de ativar o sininho pro YouTube te notificar quando sair vídeo novo. Porque aqui a gente tem conteúdo toda terça, quinta e domingo,
sempre às 16 horas. Eu vou deixar outros vídeos bem legais aparecendo aqui na tela final para você poder ir conferir. E nós nos vemos na próxima. Tchau!